Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Minha mãe me ensinou, cara, seja educado, se apresente. Eu sou Alexandre Lacava, sou esse cara que, como eu acabei de dizer, 18 anos, venho dedicando a minha vida a ajudar vendedores e vendedoras a baterem suas metas de vendas. E, com toda essa experiência, uma das coisas pontuais que surgiram ao longo da minha carreira, aí, dos treinamentos, palestras, mentorias e coaching, foi publicar esse livro, né? 7 passos para ser um líder de vendas, best-seller, publicado pela editora Gente, já passamos a 5ª edição, estamos aí com aproximadamente uns 30 mil exemplares vendidos. Cara, acho que as pessoas têm curtido. Brincadeira, tenho recebido muitos feedbacks positivos de como essa obra, de como esse conteúdo tem ajudado positivamente a vida de muita gente. Tema da live de hoje, tema da nossa conversa de hoje, cara, muito interessante. Puta, eu amo esse tema. Deixa eu te falar que eu amo, você vai entender daqui a pouco por quê. O tema é como usar as objeções do seu cliente para bater as suas metas de vendas. Pode parecer estranho, pode parecer contraintuitivo, mas sim, tem um caminho que dá para transformar as objeções dos seus clientes em negócios fechados e, consequentemente, em metas batidas. Legal? Muito bom. Então, vamos lá, cara. Voltando agora, falando em técnicas, falando em metodologia, vamos entrar de cabeça numa delas, que, aliás, eu cito lá no meu curso também, mas eu já vou te adiantar aqui. Eu já vou te trazer alguns insights bacanas, algumas percepções legais sobre isso, sobre como usar a objeção do teu cliente para poder bater suas metas. Legal? Bom, para que a gente possa se alinhar, para que possa estar todo mundo na mesma página. O que é uma objeção, cara? Objeção nada mais é do que uma forma que os clientes têm de expressar suas dúvidas, suas angústias. Porque quando o cliente está meio confuso, até pelas diversas opções, ou então por tudo aquilo que envolve as decisões que ele precisa tomar, muitas vezes, cara, ele expressa essa confusão, essa dúvida, essa angústia de uma maneira meio estranha para nós, né? Por que estranha? Porque através de uma objeção, cara. E eu sei que, provavelmente, assim como eu, você também não gosta de receber objeções, né? Por que eu sei disso, cara? Pô, 18 anos aí lidando com vendedores, aprendendo com vendedores, levando conhecimento para vendedores, vivendo como vendedor, cara, a gente sabe disso, a gente passa por isso, né? Eu, assim como você, eu recebo objeções também. É natural, cara, isso acontecer. E o sentimento não é bacana, o sentimento não é legal. Mas, de qualquer maneira, isso é importante a gente saber, né? O que é uma objeção? Então, uma objeção é isso, cara, é uma expressão, é uma forma que o cliente tem de externar uma angústia, de externar uma dúvida, de externar um momento confuso em que ele está vivendo. O que ele faz, cara? O jeito que ele encontra de fazer isso é soltar uma objeção. E deixa eu te contar, né? Normalmente eu faço isso e, mais uma vez, eu quero te lembrar. Não é difícil lembrar ou entender por quê. Porque quando nós estamos na posição de compradores, quando a gente está no processo de comprar alguma coisa, quantas vezes, fala para mim, cara, quantas vezes você já não fez uma objeção para um vendedor, para algo que você estava comprando, um serviço ou um produto, cara? Então, é assim, você mesmo faz, eu mesmo já fiz muitas vezes. Legal? Por outro lado, cara, muita gente confunde objeção de cliente, sabe com o quê, cara? Com decisão. Cara, decisão do cliente é uma coisa, objeção é outra. Ou seja, o que você já pode tirar como uma dica importante? Então, anota aí no teu bloco de insights, de sacadas, para poder lidar melhor com as suas vendas e bater qualquer meta. Objeção não é decisão de cliente. Toda vez que o cliente estiver soltando uma objeção para você, um pensamento que já deve mudar na tua cabeça ele não está decidindo. Ao contrário do que na maioria das vezes a gente acredita, né? Quando o cliente solta uma objeção, cara, o cliente já decidiu não comprar. Não, cara, não, muito pelo contrário, cara. Quando o cliente decide não comprar, ele fala para você. Ele simplesmente fala para você, cara, não tenho interesse, não preciso, não quero, e ponto final. Ele não fica discutindo com você, ele não fica argumentando com você.
Percebe? Tá lembrando agora? Legal, cara. Toda vez que o cliente solta uma objeção, ela não é uma decisão, por quê? Porque ele tenta argumentar, porque ele discute com você, porque ele tenta te convencer algo do porquê ele não está comprando, tá? E cliente, quando realmente não precisa, não quer, não tem interesse, cara, ele não gasta tempo, ele não gasta energia, sabe? Ele não gasta conversa para tentar te convencer de qualquer coisa nesse sentido. Ele simplesmente fala, cara, obrigado, não quero. Ah, obrigado, cara. Tipo, não quero. Aliás, o cliente nem procura, o cliente nem te dá atenção quando ele não quer, quando ele não precisa, quando ele não tem nenhuma necessidade ou interesse. Cara, ele não te procura, ele não te dá atenção, ele não tem tempo para isso. Percebe? Clientes só dedicam tempo, energia e se envolvem em conversas sobre objeções, cara, quando realmente ele quer, quando ele realmente precisa. Tudo bem? Então, uma outra sacada, cara. Legal? Bom, é muito interessante porque até que as pessoas tomem contato com técnicas e um jeito inteligente de lidar com a objeção, que elas sofrem muito, né? Quando elas descobrem isso na vida delas, cara, deixa eu te falar, meu, sabe aquela coisa assim, por que eu não aprendi isso antes na minha vida? Por que eu não descobri isso antes? Isso aconteceu, por exemplo, com a Camila Soares, cara, uma aluna minha, ex-aluna não, aluna, né? Porque ela continua participando dos meus cursos, ela continua me ligando ou vira e mexe fazendo algumas mentorias comigo, e ela é uma advogada, né? Hoje ela tem os treinamentos online dela, hoje ela ajuda advogados e advogadas a se desenvolverem na carreira, a conquistarem cada vez mais clientes. Agora, foi numa das minhas aulas que ela aprendeu a lidar com as objeções, ela aprendeu técnicas de como lidar com as objeções. E é muito legal porque a felicidade dela, a realização dela foi tão grande quando ela descobriu esse jeito e passou a praticar que, pô, os resultados do sucesso dela foram muito grandes. Inclusive, ela carinhosamente se refere a mim como mentor dela em vendas, né? Muito legal. Aliás, ela já teve numa live aqui comigo, né? Não sei se você assistiu a Camila Soares, mas ela teve aqui numa live comigo. Foi muito legal quando ela teve na live, ela contar, cara, justamente um grande momento onde saber lidar com objeções do cliente dela fez ela não só reverter aquela situação que parecia ruim, mas fechar um contrato, cara, fechar um negócio lá para o escritório dela extremamente rentável, né? Um resultado muito legal para o escritório dela, cara. Foi demais poder escutar isso. O cliente veio com uma série de objeções, em função de estar comparando o serviço dela, a proposta que ela fez com outro escritório de advocacia. E aí, como ela sabia lidar com as objeções, ela tratou aquela objeção do cliente, ela soube como manejar, como contornar, e isso fez com que o cliente não só esclarecesse qualquer dúvida que ele tinha, como assinar o contrato com ela e, por isso, trazer uma rentabilidade muito legal, né? Muito bacana. Aliás, falando sobre alunos, né, e pessoas que já tiveram aqui comigo, já faz alguns meses já, mas já passou aqui numa das minhas lives de entrevista a Deise, cara, Deise Ribeiro, também uma aluna minha de curso de treinamento de vendas. E a história dela com objeção também foi muito interessante, né? Ela contava que uma vez ela pegou um táxi no Rio de Janeiro, uma das visitas que ela foi fazer de lá, ela é de São Paulo, mas ela foi fazer uma visita no Rio de Janeiro, estava lá, inclusive, acho que de férias, e aí, numa corrida de táxi, ela começou a conversar com o taxista e contar sobre aquilo que ela fazia, né? O lado profissional dela, e tá ligado a isso, né? Tá ligado à segurança, a seguros de veículos, né, de carros, aumentar a segurança do motorista em relação ao seu próprio veículo, né? E aí o cara começou a soltar algumas objeções para ela, né? Soltou uma, soltou outra, e ela tratou dessas objeções através da metodologia que eu tinha ensinado para ela de uma maneira tão legal que aconteceu o seguinte: bom, ela não conseguiu fechar negócio com ele, né? Até porque não era o objetivo principal ali. Ela estava fazendo uma corrida, mas o papo que ela teve com ele, a maneira como ela manejou as objeções com o motorista de Uber, taxista, motorista de Uber, foi tão legal, cara, que ele pegou um cartão dela, e semanas depois ela recebeu
ligação de 2 contatos dele, que ele tinha feito, cara, 2 indicações que ele tinha passado e acabaram fechando o negócio com ela. Então, cara, esse é o poder. Essa é o resultado que você consegue quando você aprende a manejar, a negociar, a contornar as objeções, né? Aliás, nessa esteira, né? Cara, o grande ganho que a gente tem quando a gente aprende a lidar com as objeções é o seguinte: a gente deixa de ter aquela sensação, não sei se você já teve, quando você recebeu uma objeção, sabe aquela sensação de, cara, paralisar? Cara, o que eu faço agora? Puta, eu tô num beco sem saída, sabe? Cara, não sei, não tem para onde correr, não tem como lidar com isso agora. Então, quando você aprende a lidar com as objeções, quando você aprende a negociar com elas, uma das coisas que você rapidamente percebe, né, é essa liberdade, essa sensação de que, cara, pô, eu não estou contra a parede, né, eu não estou no beco sem saída. Não, muito pelo contrário, cara. Existem caminhos e existem formas de continuar desenrolando o processo de vendas, a visita, o papo de vendas com o meu cliente. Eu saio daquela situação de me sentir paralisado, né? Paralisada. O que, naturalmente, como você consegue não paralisar ali, não se sentir num beco sem saída, onde a única coisa que você tem para dizer é, tá, cliente, entendi, então tá bom, vai. Então não vai rolar, você não vai comprar, tudo bem. Não, pelo contrário. A capacidade de negociar a objeção te coloca numa situação de dar seguimento às vendas, porque você soube como manejar, você soube como negociar, e isso te leva, invariavelmente, ao fechamento da venda. Quanto mais vendas você fecha, mais você está próximo ou consegue bater as suas metas de vendas. Então, esse é o melhor de tudo, né? Lidar com objeções não te paralisa, lidar com objeções te mantém em contato com o teu cliente e, mais do que isso, mais forte do que nunca em todo o processo das vendas para que você possa fechar o negócio e chegar mais próximo aí da tua meta. Agora, tem muita gente que não encara isso dessa maneira, não encara isso dessa forma, né? Como, por exemplo, muitas vezes eu escuto os meus alunos falarem para mim, né? Mas, porra, Lacava, o cliente está dizendo que ele não quer comprar, cara. Como é que isso vai me ajudar? Como é que eu vou reverter uma situação para ela dessa? O cliente já me disse que não quer comprar. E aí a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, cara. O cliente realmente te disse que não ia comprar? Ou qual foi a objeção que ele te fez? Como é que saiu da boca dele, cara? Pois é, meu. E aí a pessoa, meu aluno, vira e para e faz aquela reflexão. Ele fala, não, na verdade ele não disse que não ia comprar. Eu deduzi que ele não ia comprar porque ele disse para mim, tá muito caro. Ou então ele virou para mim e falou assim, é que ele disse que do meu concorrente é melhor. Ele ia comprar do meu concorrente porque a proposta do meu concorrente era melhor. Ele não disse que não ia comprar de mim. Tá vendo, cara? Cliente, quando toma uma decisão que é diferente de objeção, ele simplesmente vira para você e fala assim, não, obrigado, cara, não preciso, não quero, não tenho interesse. Tudo bem? Mas, quando o cliente vira para você e fala, tá caro, cara, o produto tá caro, ou então ele vira e fala para você, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu preciso. Ou então ele vira para você e fala, não sei, eu preciso pensar, eu preciso conversar com o meu diretor, eu preciso conversar com o meu sócio, eu preciso conversar com a minha equipe, enfim. Percebe? Ele não está dizendo para você que ele não quer comprar. Na maioria das vezes, o que a gente faz é nós deduzirmos que ele não quer comprar. Ou então a gente, sem saber o que fazer diante dessa situação, o mais confortável é justificar. O cliente não queria comprar. Não. Ele queria comprar, mas tinham alguns obstáculos nesse caminho entre a tua oferta e aquilo que ele imaginava que ele conseguiria como resultado para a compra dele, obstáculos que foram expressados através de objeções, cara. Obstáculos que, no nosso popular aqui, a gente chama de objeções. Percebe, cara? Então, presta muita atenção. Uma coisa é o cliente dizer para você, não quero, não preciso, não tenho interesse, cara. Uma coisa é isso, tá? Uma comunicação muito clara do teu cliente. Tá tudo certo, cara. Tá tudo bem, né? Por isso que você, mesmo sendo fera em vendas, você não vai ganhar todas. Acaba, como assim? Você não ganha todas? Não, cara.
Por que eu não ganho todos? Porque, como eu faço prospecção ativa também, porque como eu entro em contato com clientes que não necessariamente estão me procurando, algumas vezes eu escuto o cliente falar, ó, Lacava, bacana, obrigado pelo teu contato. Aliás, adorei que você me ligou, mas nesse momento, cara, eu não tenho nenhuma necessidade nesse sentido. Eu não tenho nenhum interesse nesse sentido. Cara, bacana. Para de se culpar. Para de se martirizar por conta disso. Muito pelo contrário, você descobriu que ali, naquele momento, não tem algo que seja produtivo para você, cara. Parte para a próxima. Para de perder tempo, sabe? Tem uma expressão muito importante que eu sempre lembro dos meus alunos, cara. Para de semear em solo rochoso, sabe? Para de tentar vender para quem naquele momento não precisa, não tem interesse ou não tem necessidade. Perceba, aprenda a aguçar a tua percepção para qual é o momento dos clientes que você está acessando, tá bom? E concentra a tua energia, dedica o teu tempo para aquele cliente que, de alguma maneira ele responde a você, eu preciso, isso é interessante, isso faz sentido nesse momento, mas mesmo assim ele tem objeções. É verdade, cara. Muitas vezes ele acaba tendo objeções. Natural, cara. Tudo bem, faz parte do negócio. Percebe? Aí é diferente. Legal? Aliás, tem muita gente que diz para mim, mas acaba, eu ia vender muito mais se o cliente não tivesse objeções. Eu concordo, cara, com você. É verdade. A gente venderia muito mais se o cliente não tivesse objeções. Mas o cliente muitas vezes tem. E aí, eu quero abrir um parênteses para comentar algo com vocês interessante que aconteceu essa semana, né? Teve um aluno meu, do meu curso atual, da minha mentoria atual, o BM+, né? Bater meta com alta rentabilidade, que é diferente do VBM, tá? O VBM é online, gratuito, que está entrando no ar aí semana que vem. Se inscreve, porque é muito legal, tenho certeza que você vai adorar. O BM+, o Bater Meta com mais rentabilidade, já é uma mentoria, cara, já tem a ver com descer uma profundidade muito maior, entender, onde eu acompanho ali os meus alunos, uma coisa muito legal. E aí, a gente estava fazendo uma sessão dessa mentoria essa semana, e um dos alunos meus colocou para mim uma questão que tem a ver com essa coisa do, mas eu venderia muito mais se eu não tivesse objeções. Ele falou para mim, você sempre disse que a objeção ele ajuda no fechamento da venda. Agora, eu li num livro de um camarada chamado Neil Hackman, o Spin Selling, né? Alcançando a excelência nas vendas, que o autor ele diz o seguinte, cara, que a objeção atrapalha a venda, ele não ajuda a venda. Você vive dizendo que a objeção ajuda no fechamento. Isso não é contraditório? Como assim? Olha que interessante esse ponto que ele trouxe. E aí eu quero compartilhar contigo o que foi que a gente conversou. Olha só, hein, eu estou compartilhando com você aqui um conteúdo que a gente discutiu lá na nossa mentoria, cara. Para perceber o valor que isso tem. Bom, depois, se você quiser saber, em breve eu vou compartilhar. Mas mais para frente eu conto para vocês aí como é que isso também funciona, essa mentoria. Mas o que eu comentei com ele foi o seguinte, eu adoro o Neil Hackman, aliás, a obra dele, né, Alcançando a Excelência em Vendas, o Spin Selling, é fonte de conteúdos que eu trabalho e compartilho para ensinar os meus alunos a baterem suas metas de vendas, cara. Então, eu conecto muito com as ideias e com aquilo que o Neil Hackman traz como entendimento. Mas, mais uma vez, cara, tem aí uma particularidade, tem uma necessidade de olhar com um pouco mais de precisão aquilo que o meu aluno entendeu do livro que ele leu, daquilo que eu trago. E o Hackman diz o seguinte, cara, as objeções durante a venda, elas não ajudam, elas atrapalham. Faz sentido, por quê, cara? Porque, como eu acabei de dizer, objeções são como obstáculos, né, no caminho do processo de vendas. Então, imagina, vou fazer uma analogia com uma corrida, né? Uma maratona. Imagina aí uma corrida de 800 metros, sem obstáculos, é uma coisa, e a mesma corrida de 800 metros com obstáculos, cara. É mais difícil, exige mais, dá mais trabalho, dificulta mais o resultado, cara. Sim, é verdade. Por isso, não é que eu prego, né? Ou então eu divulgo que a objeção ajuda no processo de vendas. Não, cara.
Não ajuda. Aliás, o melhor é não ter objeções durante as vendas. E, aliás, mas acaba, como é que eu faço para não ter objeções durante as vendas, cara? Pô, conheça muito bem técnicas, metodologia, treine muito bem para poder conduzir o processo de vendas tão legal, que no final o teu cliente vai fechar sem objeções. Esse é um dos meus grandes desafios e por isso que eu treino o tempo inteiro. Por isso que eu me tornei um especialista, para que cada vez mais, menos objeções apareçam durante o processo de vendas. Faz sentido? Cara, legal. Aliás, está aí um bom indicador de aonde existe uma lacuna da qual, na tua condução do processo de vendas, da qual você possa melhorar, da qual você tem espaço para investir, para aprender a investir. Toda vez que aparece uma objeção, é porque provavelmente, tem algum ponto do teu processo de vendas, tem algum passo do teu processo de vendas que pode ser melhorado, precisa ser melhorado, e que talvez tenha sido gatilho para a objeção que o teu cliente soltou. Tudo bem? Então, olha que legal. Objeções, quando aparecem, são um bom indicador de algum ponto que você pode melhorar na tua técnica de conduzir alguma venda. Legal? Agora, por outro lado, o que eu sempre digo, e é aí onde está o ponto que se conecta com o que o Neil Hackman fala, que é o seguinte, cara, a objeção ela não é desejada, mas quando ela aparece, cara, deixa eu te falar, ela não só nos ajuda a perceber que tem algo que eu posso melhorar no passado, como ela nos ajuda a ter a certeza, cara, de que eu estou mais próximo do fechamento da venda de que em qualquer outro momento do processo. Porra, como assim, Lacavá? Porra, é assim, cara, presta atenção, ó. Aquilo que eu estava te falando, nenhum cliente faz objeção quando ele não precisa, quando ele não tem necessidade, cara, quando ele não tem interesse. Quando o cliente está nessa situação, ele não precisa, não tem necessidade, não tem interesse, ele simplesmente fala, cara, não quero, pronto, ele não fica discutindo com você, ele não fica gastando tempo com você. Cara, cliente só faz objeção porque de alguma maneira ele quer, mas ele está confuso, cara. É tanta informação que acaba deixando ele atrapalhado. Aliás, informações contraditórias, geram dúvida na cabeça dele. Então, a objeção, cara, é um sinal muito claro de que o cliente quer, mas tem algum obstáculo entre a tua proposta e a maneira como ele quer fechar que está impedindo de seguir adiante. Percebe? Por isso que as objeções são legais. Embora indesejadas, quando ela aparece, cara, deixa eu te falar, é um ótimo sinal que, primeiro, tem um espaço para que você possa aprimorar a tua habilidade. E segundo, o que o cliente realmente quer. Porque ninguém, cara, tem muita gente que fala assim, o cliente está desdenhando. Tá, que seja, que a objeção dele seja desdenhar do teu produto ou do teu serviço. Agora, fala para mim, quem gasta tempo, quem gasta energia desdenhando de algo, se não tem interesse nenhum? Ninguém, cara. Desdenho significa querer, significa se identificar com aquilo. Porque senão você não, sabe, é algo para você tanto faz como tanto fez, você não gasta tempo, sabe, você não gasta energia com aquilo. Percebe, né? Faz sentido, cara? Muito legal, né? Então, primeiro, sim, você venderia mais se não tivesse objeções nenhuma. Mas você pode fazer deste limão uma limonada, que é quando aparece uma objeção, você ter a clareza de que ali tem um cliente que potencial para poder fechar o negócio. Porque essa objeção dele, cara, traz um componente muito interessante que é, no fundo, mesmo sem verbalizar, eu preciso. Eu gostaria, eu iria comprar de você, se esses obstáculos não existissem. Cara, tá aí já uma boa dica, né? De como lidar com isso, que é procurar remover os obstáculos. Mas, cara, deixa eu te falar, a maioria dos vendedores e das vendedoras não encara dessa maneira, cara. Muito, muito pelo contrário, cara. A maioria dos vendedores erram feio na hora de lidar com as objeções. Por quê, cara? Porque eles atuam de uma forma reativa às objeções que eles recebem. Porque, como eu disse lá no começo, receber uma objeção não é gostoso. Receber uma objeção incomoda. Cara, mexe, não é que mexe aqui, cara. Sabe? Pô, parece uma afronta, né? A primeira sensação que a maioria das pessoas tem quando recebe uma objeção, cara, pô, é uma afronta, é um embate, sabe? É como se fosse uma briga ali que começou, um embate do teu cliente, um desafio que o teu cliente está te fazendo, sabe? Uma contradição que o teu cliente está te colocando, sabe? Para aquela condução
que você está fazendo. Então, o que faz um vendedor, uma vendedora? Sabe, ou ele paralisa, né, que é uma maneira errada de lidar com a objeção, paralisou, ele não sabe o que fazer, ele congela, sabe, ele perde o rumo. Ou então, pior do que paralisar, cara, o vendedor, a vendedora rebate, cara. Ele entra no embate com o cliente. Ele começa a argumentar com o cliente, a discutir com o cliente o porquê que ele está certo e o porquê que o cliente está errado, cara. Meu, desastroso. Desastroso. Aliás, você não só vai perder a venda, como provavelmente você vai perder o teu cliente também, cara. Presta atenção, pelo amor de Deus. E se você acha um pouco estranho, ou se você duvida do que eu estou te falando, cara, presta atenção como você reage. Ou então, se você tiver com algum colega, presta atenção, olha, observa mais do que o cliente, observa como age um vendedor ou uma vendedora diante de uma objeção. Você vai perceber que na grande, mas na larga maioria das vezes, é uma atitude reativa, é uma atitude de partir para o embate, sabe? De partir para uma argumentação de cliente. No fundo, a gente não fala com essas palavras, né? Mas a mensagem subliminar ou a intenção por trás da argumentação do vendedor nessa hora é provar por que ele está certo e por que o cliente está errado, cara. Destruiu. Acabou qualquer possibilidade de você reverter essa situação. Legal? Então, acaba como? Então, como lidar com as objeções? Como contornar uma objeção? Como negociar uma objeção para não cair nessa armadilha? Então, vamos lá. Eu vou trazer um exemplo prático aqui para poder ficar mais fácil, tá legal? De a gente compreender, de eu ilustrar isso. Então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, a objeção do cara que não tem dinheiro, né? O cliente virou para você e falou, putz, cara, não dá, não vou fechar contigo, sabe por quê, cara? Eu não tenho grana, cara. Teu valor está muito alto, né? Está muito caro, eu não tenho dinheiro para poder fazer isso. Né? Legal? Essa é uma objeção muito comum, muito comum. Provavelmente você já escutou, cara. Provavelmente você já escutou. Então, como lidar com uma objeção como essa? Então, primeira dica, cara, tem muito a ver com aquilo que eu falei, que é um dos principais erros. Não entra no embate. Não entra no embate com o cliente. Não tenta convencer ele de que você está certo. Ou trazer argumentos para provar por que o que você falou, a oferta que você está fazendo é aquilo que ele deveria aceitar. Não faça isso. O primeiro passo é, cara, dar o direito do teu cliente fazer objeções. Sabe? Dá o direito de ele ser quem ele é. Dá o direito de ele achar o que ele está achando. Não significa que você está concordando com ele. Você não está concordando com o cliente quando ele fala para você, tá caro. Sabe? Não é, é verdade, cliente, meu produto está caro. Não, cara, não é fazer isso. Mas é dar o direito para ele, sabe? É aceitar que, na opinião dele, está caro, cara. Ou então, não desdenhar dele quando ele vira e fala assim, pô, não tenho grana. Você não tem grana? Como assim? Pô, olha para aqui, para o teu escritório, olha para a tua loja, olha para como você está vestido. Pô, você quer me convencer de que você não tem dinheiro? Lógico que você tem dinheiro. Pô. Se você olhar bem, você tem dinheiro. Não faça isso, cara. Aceite o fato de ele estar dizendo, seja lá o que for que ele te diga, sabe? Acolha isso. Sabe, é fazer empatia com o cliente, é se colocar no lugar do cliente. Sabe, se você estivesse na posição dele, pô, será que você não estaria agindo da mesma maneira? Legal, cara, bacana. E aí depois, por exemplo, quando ele te falou não tem dinheiro, você fala, pô, tá, não tenho, cara, me conta um pouco mais sobre isso. Como assim, cara, não tem dinheiro? Sabe, é você buscar entender, sabe, o que realmente está se passando ali na vida dele, cara. Como assim, né, cara? Como você não tem dinheiro? Ou como tá caro? Sabe? Como é que é isso, cara? Me ajuda a entender um pouco melhor, sabe? Antes de sair deduzindo, antes de sair supondo, antes de entrar nos teus achismos, né? É aquele trabalho de você entrar de uma maneira... É como se você entrasse na mente do teu cliente. Aliás, não só na mente dele, mas você entrar nas emoções dele. É um interesse genuíno de entender qual é aquele momento dele. Por que ele está te dizendo aquilo que ele acabou de te dizer. Por quê? Quando você fizer isso, realmente buscar entender o que tem por trás daquela objeção, cara, aí você vai ter clareza de que argumentos você tem que usar. E não sair rebatendo ele de qualquer maneira. Porque quando a gente é um especialista no nosso produto, no nosso serviço, nas nossas soluções, e isso, lógico, é algo que eu recomendo para todo mundo, né? Não saia vendendo se você não conhece muito bem
teu produto, o teu serviço, os ganhos que eles podem proporcionar, as principais objeções que normalmente os clientes trazem por conta disso. Ela não sai para vender sem fazer isso. Porque quando você tem conhecimento verdadeiro sobre o teu produto, sobre o teu serviço, você vai saber, você vai ter muitos argumentos, você vai ter vários e diferentes argumentos para lidar com diferentes situações, com diferentes angústias, com diferentes dores, com diferentes dúvidas. Mas é aquilo, né? Cara, a gente tem a tendência de achar que já sabe. A gente tem a tendência... Aliás, a nossa ansiedade faz a gente sempre querer encurtar o caminho, faz a gente sempre querer resolver tudo rápido, cara. Não funciona nessa hora, cara. Você tem que realmente parar, respirar, acolher o teu cliente, buscar entender por que ele está te dizendo aquilo que ele te disse. E aí sim, cara, você vai descobrir qual é o diálogo, de que maneira e aonde você vai poder encontrar, junto com ele, uma solução que ajude a reverter aquela objeção. Por exemplo, no caso de não ter dinheiro, ele fala, pô, não tem dinheiro. Você fala, tá bom, cara, me explica um pouco melhor. Como assim não tem grana? Aí ele pode falar, não, acaba, pô, não é que eu não tenho patrimônio, cara, sabe? Não é que eu não tenho caixa, eu só não tenho liquidez nesse momento. Ó, deixa eu te falar, cara, acabei de fazer um investimento grande aqui na minha vida, ou então na minha empresa, cara. Acabei de dedicar boa parte dos recursos líquidos disponíveis que eu tinha para esse projeto, ou então para esse bem material que eu comprei, ou então para minha faculdade, seja lá o que for, entendeu? E por isso, cara, sabe? Então, capacidade de gerar dinheiro, de fazer dinheiro eu tenho. A única coisa é que nesse momento, cara, ele está comprometido com outra finalidade. Eu gostei do teu produto, eu gostei do teu serviço, acho que faz sentido, mas nesse momento, cara, eu não tenho grana. Eu não sei, até gostaria, mas eu não sei como lidar. Está comprometido em outro lugar. Porra, cara, legal, interessante isso. Então, você vê, o teu produto ou o teu serviço faz sentido para o cliente, ele gosta, ele vê valor, ele é capaz de gerar recursos, só que naquele momento, cara, a verba dele está comprometida, ele fechou ontem, ou ele fechou antes de ontem uma compra e a verba dele está comprometida com outra coisa, cara. Então, putz, eu aqui, como um vendedor experiente, como alguém que conheço muito o meu produto e agora estou entendendo por que o meu cliente está fazendo uma objeção, porra, legal, cara, entendi. Então, comprar você quer, a única coisa é que a gente precisaria dar um jeito, você precisaria dar um jeito de encaixar essa compra, esse valor do que eu estou te oferecendo, dentro de um fluxo de pagamentos que você conseguisse suportar, que você pudesse lidar. Lógico, seria assim, né, cara? Agora, puta, nesse momento está complicado, porque acabei de comprometer. Puta, é verdade, cara. Então, quer dizer que talvez, se houvesse uma maneira de parcelar, ou se houvesse uma maneira de jogar para frente o pagamento, né? De criar um plano de pagamento, que não colida com o compromisso que você assumiu, muito pelo contrário, que entre num fluxo da qual você pudesse lidar, você pudesse encaixar dentro dos seus pagamentos, estaria tudo bem? Porra, seria excelente. Ótimo, cara, vamos conversar sobre isso. Vamos ver o que eu tenho aqui de opções, o que eu, como fornecedor, tenho de alternativas a diferentes formas de pagamento que podem se encaixar de uma maneira saudável no teu fluxo de pagamento, nos teus compromissos presentes e futuros, cara. E aí, com isso, percebe? Você ganha o direito de continuar seguindo adiante. Até porque o cliente vai te sinalizar. Porra, legal, interessante, bacana, vamos falar sobre isso. Ou ele pode, nesse momento, demonstrar que não era só aquela objeção, que tinha alguma outra. Porque você pode estar pensando, mas e aí quando o cliente vir falar para você, não, mas não é só isso. Tem também que eu estou achando um pouco alto esse valor. Né? Eu não queria gastar tudo isso. Legal. Aí é aquela coisa, né? De várias objeções seguidas. Nesse sentido, o meu conselho, minha dica para você é o seguinte, procura isolar. O que é o isolar a objeção? Cliente, tem mais alguma outra coisa que te impede você de seguir adiante com isso? Ou não? Ou é só isso? Se a gente conseguir resolver essa questão, você acha que está legal para você? Percebe? Essa é uma pergunta, essa é uma maneira onde você isola. Ou então você entende se tem mais alguma coisa que ele vai te trazer e não te pega de surpresa.
para que você possa tratar tudo de uma maneira equilibrada, juntos, que fica mais fácil do que você ficar tendo surpresas, né? A cada objeção que você resolve, ele acaba trazendo outra. Não, então já aproveita e traz tudo, se for o caso, para que você possa ter uma clareza da dimensão daquilo que você vai precisar lidar, até para poder, por exemplo, se você é um representante comercial, ou vendedor de uma empresa, poder chamar o teu time, poder chamar o teu chefe, o teu gestor e falar, ó, estou com toda essa situação aqui, ou então a situação é essa com o cliente. Podemos lidar dessa maneira? Sim ou não, cliente? Legal, cara? Muito bom, muito bom. Eu tenho mais uma dica para você aqui, cara, sobre como lidar com as objeções. Aliás, como melhorar a maneira. Como é que eu melhoro ainda mais essa prática que você acabou de me ensinar, Nakava, sobre lidar com as objeções, cara? Uma coisa que você deve fazer, cara, faça isso. Começa a anotar as objeções que você recebe com mais frequência, cara. Anota. Por quê? Porque ao anotar, você vai poder trabalhar a antecipação dessas objeções. Cara, sabe, aliás, esse é um dos problemas quando você age de uma maneira reativa às objeções. Quando você tenta rebater o cliente, você não escuta o que ele te disse. Você não dá importância para o quanto aquilo não só está te atrapalhando com aquele cliente, mas vai te atrapalhar com outros clientes. Então, dar ouvidos para o cliente, aceitar, dar o direito do cliente de fazer objeções, te traz uma clareza que é quais são as objeções mais frequentes que aparecem, cara. E anota isso, porque quando você anota essas objeções, você tem como se preparar, você tem como voltar e olhar para o teu produto, para o teu serviço e estudar de que maneira você pode lidar melhor com essa objeção se ela voltar a aparecer num outro processo de vendas, com outro cliente. O que funcionou com esse cliente? O que não funcionou? Bom, eu já sei no próximo o que usar e o que não usar. Aliás, se você trabalha dentro de uma empresa, volta para o time. Gestor, time, como é que vocês têm aos seus pares, outros vendedores? Cara, quando aparece essa objeção, como é que você lida com ela? O que tem funcionado para você? O que não tem funcionado, cara? Me ajuda a aumentar o meu repertório de argumentos para eu poder me antecipar. Aliás, não deixar nem essa objeção aparecer, pular na mesa. Eu já vou dizer antes para o meu cliente, porque aí eu já tiro toda a pressão dela, tiro toda a possibilidade de ela aparecer ali durante as vendas. Então, anotar as objeções que aparecem com mais frequência e discutir isso internamente, ou se você é empreendedor aí, né, microempreendedor, cara, conversa você com você mesmo, você com a tua equipe interna, se você é representante de uma empresa, se você é vendedor e representa uma empresa, conversa com o teu gestor, conversa com o pessoal de produção, cara, como você pode lidar melhor com essa objeção, sabe? Objeções de, porra, não estou vendo valor, cara, sabe? Não entendi como isso pode me ajudar. Conversa com o pessoal que criou o produto, procura descobrir, né, qual foi o motivo pelo qual o produto foi criado, o serviço está desenhado daquela maneira. Enriquece a tua argumentação, sabe? Torne mais rico o teu repertório, o teu roteiro que você vai depois poder apresentar para o teu cliente. Isso é uma das coisas que vai ajudar você a melhorar muito a forma como você lida com objeções. Aliás, aonde vai começar a desaparecer, não aparecer mais objeções ao longo do caminho. Legal? Adorei estar com vocês aqui de novo, compartilhar todo esse conteúdo. Amanhã tem live de novo, live muito interessante. Fica ligado aqui no meu stories do Instagram, se você está me assistindo no YouTube, então dá um pulinho lá no meu Instagram, se você já está aqui no meu Instagram, depois dá uma sapeada lá nos meus stories que eu vou divulgar já o horário da live de amanhã e qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar. Legal? Queridos e queridas, bom almoço se você ainda não almoçou. Uma ótima tarde, se você já almoçou, cara. Muito sucesso, cara. Muito sucesso para você nas suas vendas, porque sim, nós estamos juntos para que você possa bater qualquer meta de vendas. Tchau, pessoal. Até mais.